Inteligência emocional. Eu trouxe algumas perguntas, tá, gente? Essa parte vai ser bem de reflexão. O que você sente, gente, quando pensa na empresa da família? Tu sabe qual é? Já parou para pensar, né? Qual é o teu sentimento? O que tu sente? Daí eu te pergunto, né, se tu nunca parou para pensar. Quando tu vai, né, para uma reunião com os teus familiares, né, quando tu vai para um encontro, quando tu vai para a empresa com teus sócios, qual é o sentimento que tu tem aí? Eu vou escrever aqui os 5 sentimentos, tá? 5 emoções básicas do ser humano. Então, estudos, né, vários autores falam que nós temos 5 emoções básicas, que são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Então, de todas as nossas emoções, essas são as 5 emoções básicas e as outras, elas derivam. Então, qual é, gente, o sentimento que tu tem quando tu chega? Eu passei muitos anos nem tomando consciência muito do que, parando para pensar, né? Bom, eu estou aqui, o que eu estou sentindo agora? Estou com medo, o que eu estou sentindo? Então, se tu para observar, como é que está o teu corpo? Né? Porque o nosso sentimento e o nosso corpo, eles falam juntos. Né? Tu já parou para observar, por exemplo, se tu entra numa reunião com os teus sócios, começa a acelerar teu coração, tu sente, né, tuas mãos suando, eu estou um pouco com as minhas mãos suando, a tua expressão. Como é que ela fica? Ela fica tensa, ela fica mais alegre, né? Como é que fica o teu rosto? Fica mais fechado. Então, tudo isso está muito ligado. E essa sensação física, ela é desencadeada pelo que a gente sente, né? Porque essa mesma sensação de acelerar o coração, né, sentir a mão suando, ela pode ser uma sensação ruim de raiva, né, de coisa ruim, ou ela pode ser uma sensação de amor, né, um sentimento bom, algo bom. Então, uma reação física ela pode ter, né, diversos sentidos de acordo com as tuas vivências, tá? Se eu tenho, por exemplo, memórias boas e experiências boas, eu vou sentir coisas boas quando eu estou vivendo naquela situação. Se eu passei coisas ruins com aquela pessoa ou aquela situação, eu imediatamente já vou me conectar com um sentimento ruim. Então, gente, fica o tema de casa para todos aqui pararem e pensarem, o que eu estou sentindo? Parece uma coisa tão, né, básica, mas pelo menos para mim fez total diferença essa coisa básica. E para a gente continuar falando em inteligência emocional, né, nas nossas emoções e como a gente enxerga a empresa familiar, eu vou te perguntar como foi, né, a tua relação com a empresa familiar na tua infância. Na tua infância, tu ouvia repetidas vezes que o trabalho é sacrificado, que tem que chegar sexta-feira, no final do dia, acabado, para daí sim que dá aquele sentimento, eu trabalhei, dever cumprido. Quando o teu pai e a tua mãe, na tua infância, eles chegavam em casa, eles chegavam cansados? Ou eles diziam, né, não, está tudo ótimo, né? Não, está tudo ótimo, eu sei que não diziam, né, gente? Mas eles chegavam cansados, ou eles diziam que a empresa é uma coisa boa, né, que gostavam de estar naquele ambiente, contavam coisas boas que aconteceram lá. E aí, imaginem só, né, essa criança, ela vai escutando isso e vai absorvendo. Imagina o que ela começa a pensar da empresa. Ela começa a pensar que a empresa é algo ruim, né? Se o pai e a mãe, o tio ou os parentes, né, falam coisas que não são agradáveis, né? Que a empresa é algo ruim, que acaba tirando o pai e a mãe do convívio.
E isso tudo fica muito marcado ali na memória da criança. E sem se dar conta, né, de forma consciente, a pessoa acaba associando a empresa a problema. Então, ela interpreta isso, gente, só pelos sinais que são passados por ela. E provavelmente, quando ela for lá adolescente, quando ela for escolher o que ela quer fazer na profissão, talvez ela não escolha estar na empresa. E às vezes a gente não sabe nem o porquê. Por que o meu filho, por que o meu parente não quer estar na empresa? Por que será? Então, fica a reflexão sobre isso. E eu me coloco também nesse papel de como é que nós, pais, né, como é que a gente faz isso com as nossas crianças, né, porque isso vai construindo memórias. E essas memórias, né, quando a gente tem essas memórias da vida, isso é construído, dizem, né, alguns estudos, que é desde lá da gestação. Então, eu quero trazer aqui para vocês, de forma bem simples, né, vou fazer um desenho super comum. Que é o iceberg. Isso é um iceberg, tá? Imaginem que isso aqui é um iceberg, tá? Então, aqui é o nosso consciente, aqui é o nosso inconsciente e aqui fica o nosso pré-consciente, tá? Essa teoria, gente, é de Freud, a teoria da psicologia, tá? Freud foi lá o precursor de toda a psicologia. Então, para entender o nosso consciente, aqui, né? A gente acha que é uma parte aqui muito grande, mas na verdade não é. Tá? O consciente ele responde pelo nosso raciocínio bem racional, tá? Por aquilo que a gente pensa, né? Como a gente vê essa relação nossa com o mundo exterior. E ela é só uma pequena parte da nossa mente. A gente acha que é grande, mas é pequena lá. Lá no iceberg é aquela partezinha de cima. São todas as nossas memórias, como, por exemplo, a senha, né, do teu celular, o CPF, né, ou a tua agenda de amanhã, são as coisas que tu lembra. Já nesse nível aqui pré-consciente, são informações sobre as quais a gente não pensa, mas que elas também são super necessárias para que o consciente faça a função dele. A gente pode pensar no pré-consciente como algo que fica entre o inconsciente e o consciente, ele filtra as informações para o consciente. E eu vou dar um exemplo. Tu consegue te lembrar, né, de um fato lá da tua infância, né? Por exemplo, o que eu estava falando antes, o que a tua mãe ou o teu pai falava sobre a empresa familiar. Eles reclamavam, falavam que é só problema, eles chegavam em casa falando coisas boas. Essas lembranças, elas podem ser um exemplo de lembranças do inconsciente, pré-consciente ou consciente. Tá? Já essa parte maior aqui, muitos autores, estudiosos, né, falam que é a parte mais importante, né, e é a maior parte, segundo estudos. E quase todas as memórias que a gente acredita estarem perdidas para sempre, né? Os nomes esquecidos, os sentimentos que a gente ignora lá na infância. Não, isso deixa, já passou e não é tratado. Né? Tudo isso a gente acha que já passou, mas ele fica lá no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente ele é atemporal, ele não tem noção de tempo, não tem noção de espaço. Né? Ou seja, ele não sabe nem a ordem dos fatos e a experiência. E aí vem a pergunta, né, gente? Como é que a gente pode acessar, né, essas memórias ali que a gente não lembra? Ou, às vezes, quando a gente nem lembrava de um fato, vem um amigo que a gente não vê há um tempo. Tu te lembra lá quando a gente fez aquilo? Nem lembrava e acaba voltando. Então, tem algumas formas de voltarem, né, essas memórias. Segundo esses especialistas, né, em psicologia, através dos sonhos a gente pode ter muito material para conhecer mais o nosso inconsciente, os atos falhos também, as técnicas de associação livre, terapia, enfim, tem várias técnicas que são feitas para
acessar esse inconsciente e a gente poder tomar mais consciência das coisas que acontecem na nossa vida e do porquê a gente faz algumas coisas em determinados momentos da vida.